Kyle lembrava de cada detalhe daquela conversa memorável. Ele lembrava de tudo tão bem como se tivesse acontecido ontem e não há 20 anos. Até agora, o rosto de Vanessa com lágrimas nos olhos e seus olhos cheios de condenação estavam diante dos seus olhos. Eu realmente não posso fazer isso agora. Meu pai arranjou um estágio em um dos países da Europa Ocidental para mim, então não posso ficar com você. Kyle tentou se justificar. Claro, Vanessa entendia tudo em grande parte. Ela estava tomando essa decisão sob pressão do seu noivo. Terminar uma gravidez é uma decisão difícil, mas a jovem já tinha tomado sua decisão e iria levá-la até o fim. Não fique brava comigo. Desculpe, mas tinha que ser assim, Kyle acrescentou depois de pensar por um instante. Ele sabia que em poucas horas estaria em um dos países da Europa Ocidental e não veria Vanessa por pelo menos alguns anos, mas antes de ir para o aeroporto, ele queria esclarecer tudo de uma vez por todas. Uma criança seria um fardo para ele naquela fase da sua vida, e ele entendia perfeitamente. Mas Vanessa queria manter o bebê e não se preocupar com como iria criá-lo. Tendo decidido isso, Vanessa o compreendeu. Kyle se despediu e pegou um táxi. Naquele momento, ele tinha certeza de que queimar todas as pontes era a única decisão correta para ele. Tentando ignorar o silencioso reproche refletido nos olhos de Vanessa, o jovem entrou no carro que o aguardava e seguiu para o aeroporto. É claro que Kyle não tinha ideia do quanto havia machucado Vanessa, que se sentia abandonada e indesejada. Naquela época, há 20 anos, o jovem acreditava sinceramente que tinha tomado a decisão certa e resolvido o problema que causaria a ambos muitos problemas. Mas agora, tantos anos depois, o homem não tinha tanta certeza. Eu me pergunto onde Vanessa está agora. Como ela está? Ela se casou ou ainda está solteira, ele pensou, sentado com uma xícara de café na cozinha. Durante esse tempo, ele alcançou grande sucesso nos negócios e em tudo que sonhava em sua juventude. Infelizmente, essa é apenas a parte visível da moeda, mas o outro lado não era tão bom. Em primeiro lugar, a vida pessoal de Kyle não era exatamente perfeita. Claro, havia mulheres em sua vida, e muitas, na verdade, mas nenhuma delas o fazia querer se casar ou começar uma família. A maioria das mulheres na vida de Kyle era atraída pelo seu dinheiro, o qual ele tinha muito graças a várias filiais da sua empresa localizadas pelo país. Aos 45 anos, Kyle se tornou bastante sentimental e, portanto, frequentemente pensava no passado. Ele até tentou encontrar Vanessa algumas vezes, mas nunca teve sucesso. Quando tinha 25 anos, sonhava em se tornar bem-sucedido e independente, mas a verdade era que Kyle arruinou sua vida pessoal e olhando através das fotos antigas, Kyle mergulhou mentalmente no tempo em que era jovem, ambicioso e cheio de energia. Naquela época, o jovem sentia que o mundo inteiro estaria ao seu alcance e as mulheres cobririam seu caminho com pétalas de rosa. Em grande parte por causa de sua arrogância, o jovem decidiu tomar uma medida tão drástica. Se isso acontecesse agora, ele nunca pediria para Vanessa interromper a gravidez, mas naquela época ele não via isso como algo especial ou assustador. Se Vanessa tivesse mantido a criança, eles teriam 20 anos agora. Eu poderia passar as rédeas da minha empresa para meu filho ou filha, ensinar-lhes tudo o que sei. Poderíamos pescar juntos ou algo assim, pensou Kyle com lágrimas nos olhos. O homem sempre manteve suas feridas mentais em segredo, e nem mesmo seus amigos mais próximos sabiam delas. A única válvula de escape de Kyle era o seu negócio. Até certo ponto, era como uma criança para Kyle, precisava ser criada, e ele investia em seu desenvolvimento. Agora, indo para o aeroporto, Kyle tentava se concentrar nas importantes negociações que ocorreriam em Nova York. Ele sempre foi conhecido como um talentoso negociador e, portanto, se assumisse o caso, normalmente tinha sucesso. Essa era uma das razões pelas quais seus subordinados o respeitavam tanto, sentiam que ele era excelente no trabalho. Havia muitas pessoas no aeroporto,
principalmente porque todos estavam a caminho de comemorar o Dia da Independência com suas famílias. As pessoas se apressavam para ver seus parentes e visitar suas mães, pais e filhos. Ao chegar no balcão de check-in, Kylie começou a esperar pacientemente por sua vez, olhando inadvertidamente para as pessoas se movendo em todas as direções. Ele viu uma mulher cujo rosto parecia vagamente familiar. No começo, o homem decidiu que estava simplesmente enganado, mas quando olhou mais atentamente, percebeu que não poderia haver engano. Era Vanessa, que estava parada a poucos metros de distância dele. A ex-noiva de Kylie não havia mudado muito ao longo dos anos, e apenas as rugas nos cantos dos olhos denotavam raiva e o peso dos anos sobre ela. No entanto, isso não foi o que mais surpreendeu Kylie. Foi o fato de que Vanessa estava lá com um jovem que se parecia exatamente com o jovem Kylie. O rapaz tinha cerca de 20 anos, olhos azul celeste, cabelos dourados e um sorriso radiante em um rosto ligeiramente alongado e aristocrático. Naquele momento, Kylie esqueceu de tudo no mundo. Ele não estava mais preocupado com as próximas negociações, fazer o check-in para o voo e praticamente tudo mais em sua vida. O homem estava pronto para gritar de alegria ao ver Vanessa e seu acompanhante. Por algum motivo desconhecido, Kylie tinha certeza de que o jovem ao lado de sua ex-noiva era seu filho. Ele não sabia como era possível, mas sentia que era algum tipo de milagre e não pôde deixar de sorrir. Quando Kylie encontrou os olhos de Vanessa, de repente começou a duvidar se estava realmente certo. Vanessa literalmente olhou através dele e deixou claro que não conhecia o homem que estava na sua frente. Kylie se aproximou e então perguntou a Vanessa: "É você?" A mulher deu uma olhada avaliadora no estranho e disse: "Sim, meu nome é Vanessa, mas eu não te conheço. Você deve ter se enganado." Naquele momento, Kylie estava pronto para jurar por Deus que era sua Vanessa parada bem na sua frente. Ele reconheceria a voz de sua ex-noiva entre centenas de milhares de outras vozes e simplesmente não poderia estar enganado. Após o breve confronto de olhares, Vanessa se dirigiu ao balcão de check-in. Durante todo esse tempo, o jovem homem caminhou ao lado dela, segurando-a pela mão. Kylie tentou impedi-los, mas o acompanhante de Vanessa o empurrou bruscamente para trás. "O que você quer, senhor? Minha mãe já disse que você se enganou, então pare de nos importunar", disse o homem irritado. "Se acalme, Vincent, está tudo bem. Vá dar uma volta ou, melhor ainda, tome uma xícara de chá no café." Vanessa mudou sua raiva para misericórdia. Naquele momento, Kylie percebeu que ela fez de propósito para poder falar com ele. Desta vez, Vanessa foi a primeira a quebrar o silêncio. "Pensei que você não me reconheceria. Já te notei lá na entrada", disse a mulher com um sorriso. Em vez de responder, Kylie sorriu e balançou a cabeça. Havia apenas uma coisa que ele queria falar naquele momento. Ele só queria fazer uma pergunta: Vincent era seu filho ou não? Como se sentissem desconfortáveis conversando perto do balcão de check-in, Vanessa sugeriu que eles se sentassem em um banco para não atrapalharem os outros passageiros. Enquanto conversavam, Vanessa começou sua história de longe, voltando 20 anos atrás, quando ela não fez o que seu noivo pediu, mas ouviu seu coração. "O que você fez?", exclamou Kylie. "Eu não interrompi a gravidez e ouvi meus pais. Felizmente, minha mãe conhecia muitas histórias de mulheres que não puderam ter filhos após um aborto. Por isso, eu me mudei para outra cidade e decidi criar o Vincent sozinha. Claro, foi difícil no começo, mas depois eu me acostumei e realmente gostei de ser mãe." "Mas por que você não me contou?", exclamou Kylie com ressentimento na voz. Vanessa sorriu e balançou a cabeça. Kylie entendeu sem precisar de palavras. Afinal, foi ele quem disse a Vanessa, 20 anos atrás, que estava partindo por 2 anos para um estágio na Europa e não estava pronto para ser pai. Vanessa sempre soube ler nas entrelinhas e entendeu perfeitamente que ele estava se despedindo para sempre. Além disso, os pais de Kylie eram contra o relacionamento deles, pois esperavam que o filho se casasse com alguém de uma família rica. Vanessa continuou falando e falando.
Ela estava muito orgulhosa e feliz por ter conseguido criar um filho tão maravilhoso sozinha. Kylie estava na universidade, segundo seus professores, mostrava grande potencial na área de TI. Kylie ouvia Vanessa como se estivesse enfeitiçado. Parecia para ele que estava preso em um conto de fadas onde tudo virava de cabeça para baixo. Esse tempo todo, ele estava convencido de que não tinha filhos e que provavelmente nunca teria. E então descobriu-se que Vanessa tomou a decisão certa há 20 anos e agiu como uma verdadeira mãe. No final da história, Vanessa de repente ficou triste, seu rosto ficou pálido e as rugas nos cantos dos olhos pareciam ter se aprofundado. O que há de errado? Você está doente? Perguntou Kylie com simpatia. Sim, não, eu estou bem agora. É só que minha doença tem progredido nos últimos 6 meses, então eu posso morrer praticamente a qualquer dia agora, respondeu Vanessa com um suspiro triste. E o tratamento? Não há nada que possa ser feito, perguntou Kylie imediatamente. Em resposta, a mulher deu de ombros, indicando que a conversa havia terminado. Mas Kylie já tinha uma ideia em mente. Ele queria conseguir uma consulta para Vanessa em um dos melhores centros médicos de Nova York. Segurando a mão da mulher amada, Kylie tentou convencê-la de que era a melhor decisão para ela. O primeiro pensamento de Vanessa foi rejeitar a oferta, é claro. Ainda tinha sentimentos por Kylie, nunca se casou e dedicou sua vida a criar Vincent. Mas agora que Vanessa havia tido uma conversa sincera com Kylie, tudo parecia muito melhor do que no início da conversa. Portanto, depois de alguma persuasão de Kylie, Vanessa concordou em aceitar sua ajuda, especialmente porque ela estava certa de que estava em fase terminal da doença. Ao saber que o homem queria ajudar sua mãe, Vincent lhe lançou um olhar grato. 3 dias depois, Vanessa já estava sendo examinada em um dos melhores centros médicos do país. Foi lá que descobriram que houve um erro médico e que ela tinha sido diagnosticada incorretamente. Sua doença era completamente tratável. Assim, graças à terapia oportuna, Vanessa se recuperou rapidamente. Vincent e Kylie se revezaram ao lado de Vanessa durante todo o seu tratamento, para que ela nunca ficasse sozinha no hospital. Cerca de 1 mês depois, Vanessa recebeu alta da clínica e, de acordo com seus médicos, estava completamente saudável. Durante esse tempo, ela não apenas perdoou Kylie, mas também passou a respeitá-lo. Foi somente então que ela encontrou forças para contar a Vincent que Kylie era, na verdade, seu pai. Lágrimas encheram os olhos do jovem. Vincent viveu sua vida convencido de que seu pai havia morrido há muito tempo e agora simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Kylie entendeu que Vincent logo se acostumaria com a nova realidade em que teria não apenas uma mãe, mas também um pai. Parecia ser um final perfeito para a história, mas a verdade é que teve sua continuação 2 anos depois, quando Kylie foi buscar Vanessa no hospital, após ela ter dado à luz 2 lindos bebês. Parecia um verdadeiro milagre para todos ao redor deles, mas Kylie sabia que era um presente de Deus por reconhecer seus erros e poder corrigi-los, mesmo que 20 anos depois. Assim chegamos ao final de nossa história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.